vida de cada um dos nossos irmãos que estão aqui nessa noite. Pode tomar teu assento, glorificando ao nome de Jesus. Eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar com vocês nessa noite. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo de número 15 e o versículo de número 34. Marcos, capítulo 15, versículo de número 34. Nós vamos ler alguns versículos e depois a gente vai ler em Salmos de número 22. Salmos de número 22. Mas primeiro, Marcos 15, 34 até o 39. Quem achou pode dizer amém? Está escrito assim, por volta das 3 da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam presentes ouviram isso, disseram: ouçam, ele está chamando Elias. Um deles embebeu uma esponja em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. E disse: deixem-no, vejamos se Elias vem tirá-lo daqui. Mas Jesus, com um alto brado, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. E quando o centurião que estava em frente de Jesus ouviu seu brado e viu como ele morreu, disse: realmente, este homem era o Filho de Deus. Salmo de número 22. Salmos de número 22 diz assim: meu Deus, por que me abandonaste? Por que está tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes, de noite e não recebo alívio. Tu, porém, és o santo e és rei, és o louvor de Israel. Em ti os nossos antepassados puseram a sua confiança, confiaram e os livraste. Clamaram a ti e foram libertos. Em ti confiaram e não se decepcionaram. Você pode glorificar a Jesus nessa noite? Os 2 textos que a gente leu, eles estão muito ligados. Um é o cumprimento de outro. O primeiro texto que a gente leu fala alguns detalhes da crucificação de Jesus. E para a gente entender mais ou menos o que esse texto quer dizer, a gente precisa voltar algumas horas nessa história. Começando em uma ceia, onde estavam os discípulos reunidos, juntamente com Jesus. E naquela ceia, de repente, Jesus revela que um entre eles iria trair. Jesus revela que Judas trairia a Jesus e o entregaria, o venderia. Então Jesus, quando acaba aquela refeição, ele chama alguns discípulos e diz: olha, chegou o meu momento, chegou a minha hora, e eu preciso orar. Ele chama alguns discípulos, ele vai até um jardim chamado Getsêmani, e naquele jardim, já de noite, eles começam a orar, só que os discípulos não conseguem compreender a dimensão do que Jesus está vivendo, a dimensão do que Jesus sabia que aconteceria, e os discípulos, não entendendo aquilo ali, eles talvez não dão tanta importância e acabam dormindo, enquanto Jesus, a Bíblia diz que estava angustiado, uma angústia tão grande que a Bíblia chama como uma angústia de morte.
Quando Jesus percebe que os discípulos estão dormindo, ele vai até os discípulos e diz: olha, vocês não puderam nem ao menos, por uma hora aqui me ajudar, porque minha alma está angustiada até a morte, estou perturbado com isso, está me incomodando demais, porque Jesus sabia o que aconteceria com ele. E nessa oração que Jesus está fazendo, a Bíblia menciona um pedaço dela. A Bíblia diz que Jesus fala: olha, Pai, se for possível, eu queria evitar isso, afasta de mim esse cálice, mas todavia não seja feito a minha, mas seja feito a tua vontade. Jesus coloca um "se" nessa história, dizendo: olha, eu sei o que vai acontecer, se for possível, eu não gostaria que acontecesse, mas como não é possível, e eu sei do que se trata, eu vou fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. Jesus continua orando, e por 3 vezes os discípulos são encontrados dormindo, não entendendo aquela dor, aquela perturbação. Imagina você sabendo que daqui a algumas horas você será executado. E Jesus está naquele sofrimento, naquela angústia. E quando eles terminam aquela oração, aparecem alguns soldados, ele diz: chegou a minha hora. É esse o momento que eu nasci, que eu vivi e que eu devo viver. É esse momento. Quando Jesus está falando, vem Judas até ele e o trai, entregando Jesus aos soldados. A história conta que um dos discípulos puxa a espada e tem ali junto aos soldados um servo do sumo sacerdote. E este homem com a espada tenta lhe atingir e acaba cortando-lhe a orelha. E aí Jesus fala uma frase interessante, ele diz que era para ele guardar a espada dentro da bainha, porque se Jesus quisesse, bastava uma palavra e anjos desceriam do céu e resolveriam aquele problema. Mas ele tinha que passar por aquele momento. Ele tinha que viver aquele momento. Quando ele precisou dos seus amigos para orar e viver aquele momento triste com ele, os seus amigos o abandonaram. Quando ele precisou da confiança de um amigo íntimo, o amigo íntimo o traiu. E veja bem, Judas não traiu por maldade. Judas não traiu porque odiava Jesus. Judas traiu porque quis os seus próprios interesses. Se Judas ganhasse aquelas moedas e alguém dissesse: não vai precisar matar o Jesus, seu amigo, Judas disse: que maravilha, estou aliviado. Porque traição não se trata só de você querer o mal do outro, mas quando você prejudica o outro em busca dos seus próprios benefícios, se considere também um traidor de um amigo. E foi isso que aconteceu. Judas buscou os seus interesses, traiu Jesus e o entregou aos soldados, que naquele exato momento levaram até Pilatos, e Pilatos o manda açoitar. Tiram as roupas de Jesus e agora começa todo um processo de humilhação. Começam os açoites, começam as humilhações, todo tipo de palavras de baixo calão. Começam a, não só tortura física, porque a Bíblia diz que com varas batiam na sua cabeça, colocaram uma coroa de espinhos, o qual lhe rasgou a cabeça também, a pele. Mas não só essa tortura física, mas também as palavras que falavam acerca de Jesus. Começaram a dizer para ele: tu não é o rei dos judeus? Olha a situação que está te encontrando. Outros diziam que ele tinha algum problema, porque não pode Deus condenar alguém da maneira que estava condenando se ele fosse justo. Em outras palavras, estava dizendo: não é certo um justo sofrer dessa maneira. Começaram a questionar o caráter de Jesus. E esse talvez seja a dor física, doía na sua carne, nos seus nervos, mas imagina
colocar em dúvida a eternidade de Jesus, porque o seu caráter não era simplesmente humano e físico como o seu corpo. O seu caráter era um caráter eterno. São atributos da sua grandeza. Estavam dizendo que, de fato, Deus não era verdadeiro, Deus era mentiroso. Estavam dizendo que Jesus não era quem dizia ser. Imagina a dor de quem tenta cultivar um caráter íntegro, correto. E olhando pelas pessoas, todo mundo está julgando que é tudo mentira. É tudo safadeza. Só quem cultiva um caráter de integridade sabe como dói quando alguém olha e questiona a tua integridade. E Jesus, além de estar sofrendo todo esse processo de humilhação física, ele também está sofrendo um processo de humilhação emocional. É por isso que ele estava perturbado até a morte, porque ele sabia o que aconteceria. Quando pegam agora Jesus, colocam sobre ele um pedaço da cruz para ele ser crucificado e obrigam ele a carregar aquilo que vai acabar com ele. É mais ou menos como se você estivesse sendo executado e por maldade aquele que te executa diz: leva a arma, por favor, a mesma arma que vai te matar. A cruz é um instrumento que assassinou Jesus. Esse homem passou por tudo isso, e a Bíblia faz questão de exaltar que ele foi homem, 100% homem. Por que eu digo que ele é totalmente homem? Porque o seu sofrimento se torna maior. Porque não era somente Deus que estava sendo humilhado, era um homem com as mesmas necessidades que nós temos. A Bíblia diz que em tudo ele foi pecado, mas em nada foi achado culpa. Em tudo ele sofreu tentações, as mesmas fraquezas que nós temos, ele tinha. E agora colocam ele na cruz, diante de todos esses problemas, e muito mais, como o Guilherme falou aqui, que talvez nós, por todas as tentativas que pudéssemos encontrar, não encontraríamos ainda palavras para tentar criar essa cena. E mesmo que nós estivéssemos lá olhando, ainda não conseguiríamos contemplar o tamanho do sofrimento. Mas diante de tudo isso, esse homem, 100% homem, mas ao mesmo tempo 100% Deus, é colocado naquela cruz, junto com dois ladrões, dizendo que ele era do mesmo tipo. Antes ainda desse fato acontecer, um homem que havia assassinado um outro homem, um homem chamado Barrabás, a Bíblia diz que era comum naquela época soltar um criminoso, e perguntaram para o povo. Agora não foram somente os sacerdotes, não foram somente os soldados, foi o povo que foi curado, foi o povo que foi alimentado, foi o povo que ouviu as palavras de Jesus. Perguntaram: soltamos quem? E eles falaram: soltem Barrabás, nós preferimos que solte o assassino. Aí a Bíblia diz que eles vão mais adiante: e o que fizemos com o outro? Crucifiquem-o. O povo pediu a morte de Jesus também. Aí a Bíblia diz que agora Jesus está na cruz, diante de dois ladrões, existe ali uma conversa, um diálogo, e eu acredito que Jesus, quando vai falar essas palavras, que a Bíblia cita em aramaico, ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Eu acredito que Jesus faz isso olhando para o céu. E diante de tudo isso, sabe qual é a resposta de Deus? Não houve uma voz vinda do céu, não houve um profeta que se levantou em Israel, não houve uma jumenta falando,
Não houve um terremoto naquele exato momento, houve depois, mas naquele exato momento não aconteceu. Não veio fogo do céu, como fez Elias descer fogo do céu. Não houve exatamente nenhuma resposta. Jesus agora está sentindo, talvez, a maior dor que o homem pode sentir: o sentimento de abandono da parte de Deus. Perceba que Jesus, ele foi traído pelos seus amigos, ou melhor, pelo seu amigo, traído por Judas, um amigo íntimo, abandonado pelos seus amigos íntimos também, que não conseguiram viver aquele momento com ele. As mulheres que tinham sido abençoadas por Jesus estavam próximas, mas não podiam fazer exatamente nada. A Bíblia diz que a mãe de Jesus também estava ali diante da cruz, mas não podia fazer nada. Só existia alguém que poderia fazer alguma coisa, e quando Jesus precisou que esse alguém fizesse alguma coisa, ele não ouviu nada. Ficou tudo em silêncio. Eu gostaria de iniciar essa mensagem nesse exato ponto aqui. Quando Deus se cala. E eu sei que isso não é unanimidade para alguém aqui. Eu acredito que todos nós, em algum momento, se não vivermos, se a gente não teve a oportunidade de viver ainda, um dia vamos viver um momento que a gente vai olhar para o céu e vai achar que Deus não está nos vendo. Por que eu li o Salmo de número 22? Porque o que Jesus está fazendo não é somente um desabafo. O que Jesus está fazendo é uma oração. Ele está orando o Salmo de número 22. Talvez Jesus orou todo esse Salmo, mas a Bíblia registrou apenas os primeiros versículos. Deus meu, por que me abandonaste? E sobre o silêncio de Deus, eu gostaria de trazer algumas verdades para você nessa noite. Quando Deus se cala, a primeira verdade sobre o silêncio de Deus é que Deus, Ele contempla todas as coisas. A soberania de Deus, ela contempla tudo. Não entendi, vou explicar. Você sabe os detalhes do teu sofrimento. Você sabe os detalhes da onde dói. Você sabe aquilo que está faltando. Você sabe o detalhe todo daquele momento. Mas Deus sabe o projeto todo. Você sabe um detalhe. Deus sabe o todo. Não entendi, por que Deus se cala? Porque Ele não quer falar, porque se falar, estraga o todo. Por que Deus não está falando? Eu tenho orado, tenho pedido, tenho clamado, tenho buscado. É porque existe um todo. Existe um projeto. Existe um propósito. Você sabe qual é a didática de Deus para tratar com a gente e ensinar a gente? Não, se você parar para perceber na palavra de Deus, a didática que Deus mais repete para nos ensinar alguma coisa é o sofrimento. A maneira que Deus escolheu para te ensinar, para ensinar um menino a virar homem, para ensinar a menina a virar mulher, para ensinar a pessoa a confiar mais nele, é o sofrimento. É o sofrimento. Você sabe o detalhe, Deus sabe o todo. E se Deus cedesse à tua necessidade de ouvir Ele falar, o todo se perderia. Jesus não ouviu Deus falar, não era porque Deus não o amava. Jesus não ouviu Deus falar, porque senão o propósito eterno da salvação do homem se quebraria.
O silêncio de Deus para com Jesus na cruz é cumprimento de um propósito que não nasceu naquele ano, que não nasceu 100 anos antes. O silêncio de Deus no Calvário é o cumprimento de um propósito que existe antes mesmo da fundação do mundo. Deus se planejou ficar calado. E como Deus é atemporal, Ele não está limitado ao tempo. Quando Deus se cala na tua vida, não é um silêncio que Deus planejou hoje. Esse silêncio existe antes mesmo da fundação do mundo. Esse silêncio faz parte daquilo que Deus quer fazer na tua vida. Então, se Deus não está te respondendo hoje, por mais que seja inevitável sentir essa dor, esse sentimento de tristeza, não se preocupe, porque Deus não falar não significa que Ele não está presente. Se Deus não está falando com você, não significa que Ele te abandonou. É por isso que não é simplesmente uma constatação de Jesus, é uma oração. Jesus em sua eternidade sabia, Deus não me abandonou, mas na sua humanidade, Ele estava sentindo a dor que eu e que você sentimos, quando Deus não fala. E às vezes, escute outra verdade acerca do silêncio de Deus. Deus, Ele é soberano no seu tempo. Não somente Ele não te fala porque Ele sabe o todo e você apenas o detalhe, mas porque o tempo não chegou. Eu estou esperando Deus me responder, eu oro, eu choro, eu grito, eu clamo, e Deus não me responde, porque o tempo não chegou. Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do sol. Há um tempo de plantar, há um tempo de colher. Há um tempo de viver, há um tempo de morrer. Há um tempo de falar, há um tempo de ficar calado. Há um tempo de chorar, mas há um tempo de sorrir. Se Deus ainda não falou, é porque o tempo não chegou. Agora escute uma verdade de Deus. A Bíblia diz que o choro pode até durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. O tempo de alegria é maior do que o tempo de tristeza. O tempo de júbilo é maior que o sofrimento. Eu não sei se você acredita nisso, mas se você acredita, levante a tua mão e adore o nome do Senhor. Aleluia. Deus se cala porque te ama. Aleluia. O silêncio de Deus é a maior prova de amor por você. Imagina Deus no céu vendo o seu filho sendo morto. E Ele diz, eu vou falar, eu vou tirar ele daquela situação. Eu vou tirar ele dali, mas eu não posso. Porque eu amo aqueles que estão sentadinhos hoje aqui nesta igreja. Se eu falar, eu acabo com tudo. Deus não fala não é porque não te ama. Deus não fala porque não é o tempo. Aleluia. Agora eu quero te dizer uma verdade. No tempo que Deus falar, a voz de Deus arrebenta com tudo. A voz de Deus muda tudo. A voz de Deus transforma o mais triste no mais feliz. No momento que a voz de Deus falar, sabe o que a Bíblia fala sobre Deus? A Bíblia diz que Deus olha para a terra e a terra treme, e quando toca nos montes eles incendeiam. Aleluia. O teu Deus é grande, o simples olhar de Deus chacoalha a tua vida. Se Deus não falou, é porque não é o tempo. Aleluia. Outra verdade acerca do silêncio de Deus
é que a ausência da sua voz não é a ausência de sua presença, não é a ausência de cuidado. Ele não falou, mas ele continua cuidando. Ele não respondeu, mas ele não deixou faltar. Ele não falou aquilo que eu queria ouvir, mas me sustentou. Jesus na cruz, Deus fez com que tudo aquilo que não passava por Jesus se cumprisse. Ele ainda estava por trás de tudo. Imagina, Jesus está esticado no madeiro, mas a Bíblia diz que as vestes de Jesus, quando foram ser rasgadas, alguém disse: não, vamos dividir, para se cumprir o que o profeta havia dito em Isaías 53. As suas vestes foram jogadas por sorte. Quando foram quebrar os ossos de Jesus, não quebraram, como era de costume, para se cumprir o que os profetas falaram: nenhum dos seus ossos foi quebrado. Enquanto Deus estava em silêncio, Deus estava cuidando de tudo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia. Os teus olhos não contemplam, talvez a tua fé não acredite, não contempla também. Talvez você não tenha forças, até mesmo para ter esperança que as coisas vão melhorar, mas em todo esse tempo Deus não te abandonou, Deus não esqueceu de você. Quando Ele se levantar, as coisas vão acontecer, você vai se alegrar e você vai glorificar o nome do Senhor. Deus se cala, mas quando Ele fala é tudo maravilhoso. Aleluia. Deus não poupou nem o seu Filho Jesus. Por que você acha que para você Deus responderia tudo? Deus não poupou o seu único filho para morrer. Por que você acha que para você seria diferente? Aleluia. Fique em pé em nome de Jesus. Deus se calou para o seu Filho Jesus. E a Bíblia diz que após essa oração, Jesus fala: está consumado. E Ele expira, entrega o seu espírito. Quando Ele fala isso, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou, de alto a baixo. O véu do templo é uma cortina, num tecido muito grosso. Um homem comum não consegue rasgar aquilo lá. E um homem comum, o templo era muito alto. Um homem comum precisaria rasgar de baixo para cima. Mas quando Jesus morreu e expirou, o véu foi rasgado de alto a baixo. Sabe o que isso significa? O véu separava o lugar santo do santíssimo lugar. O santíssimo lugar era onde simbolizava a habitação de Deus. Homem nenhum conseguia entrar naquele lugar sem ser morto. Somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, se tivesse cumprido um monte de regras. Mas quando Jesus morreu e aquele véu foi rasgado de alto a baixo, Deus estava dando uma mensagem para você nessa noite. Não existe mais separação. Não existe mais obstáculos. Não existe mais empecilhos. Agora se manifestou o Emanuel, que significa Deus dentro do homem. Deus conosco.
Quando o véu é rasgado de alto a baixo, Deus está dando um recado para a gente que a salvação vem de cima. Quando o véu do templo se rasga de alto a baixo, Deus está dizendo: vocês não precisam mais de intermediários, basta fechar o olhinho, dobrar o joelho e falar com o papai que está no céu, e Ele te ouvirá, Ele te escutará, e no momento certo Ele responderá. Eu não sei se você está vivendo um silêncio de Deus na tua vida, mas com estas informações eu te digo: silêncio de Deus não é abandono, silêncio de Deus não é ódio, silêncio de Deus não é rejeição, silêncio de Deus é manifestação do amor de Deus sobre a tua vida. Silêncio de Deus é o Senhor planejando o teu futuro. Adore ao Senhor por um momento, adore, mesmo que Ele não fale, glorifique, mesmo que Ele não responda, exalte a Deus. Adore a presença do Senhor. Se a resposta não veio, dê glória. Se a resposta já veio, dê mais glória. Se você está esperando, adore ao Senhor. A Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor, aleluia, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, aleluia.